Olá, galera, bom tê-los de novo aqui comigo. A aula de hoje é uma aula muito interessante que a gente vai comentar sobre alguns métodos de separação. Nós já estudamos ali, numa videoaula, a questão das misturas. Mas como que a gente pode fazer para separar uma mistura da outra? Uma mistura heterogênea, uma mistura homogênea? Que métodos que a gente pode utilizar? Esses métodos eles são muito aplicados em laboratório. E os principais estão aqui, ó. Então, se um dia você tem a pretensão de trabalhar no laboratório, com certeza você vai encontrar alguns desses métodos para solucionar problemas ali. Bom, vamos começar então. O primeiro método, acho que é um dos mais tradicionais aí que a gente faz em casa, né? Que é a tal da catação. Nossa, que nome, catação. É, catação. É isso mesmo que você está imaginando. É você catar. Como assim? Digamos que você foi lá e comprou um pacotinho de feijão, né? Normalmente não deveria, mas o pacote de feijão vem ali com alguns grãozinhos que estão estragados, vem com algumas pedrinhas, vem até de vez em quando aparece um grãozinho de soja ali no meio. Então, em vez de você jogar tudo aquilo lá na panela e de repente ter o problema de estar comendo feijão, encontrar uma pedra, morder, então você faz a escolha, né, que a gente fala. E esse método de separar o feijão ali daquilo que não é feijão é o que a gente chama de catação. Então você vai poder pegar ali, né, e tá tirando as pedrinhas, tirando as sujeirinhas que tem ali, né. Em laboratório, se você precisa de alguma, né, um método um pouquinho mais refinado, você pega uma pinça para estar ajudando ali a separar. Mas repare que esse tipo de separação, ele só vai servir para camaradas que sejam ali, né, heterogêneos, ou seja, não se misture e é sólido com sólido. Você não vai conseguir, por exemplo, separar ali água de sal, né? Não tem como a gente retirar o sal dali catando. Então são para camaradas que têm, né, tamanhos ali diferentes, uma mistura também, né? Você não vai conseguir recolher ali grãos muito pequenos, então eles têm que ter um tamanho razoável para que você consiga enxergar os diferentes tipos de matéria e separá-los ali pegando com uma pinça ou com a própria mão, ok? Nós temos também a questão da ventilação. A ventilação também é um método de separação muito utilizado. Normalmente os cafeicultores, quando eles vão recolher o café, eles não vão lá delicadinho, não, tira, né, os grãozinhos de café e vai colocando ali. Normalmente você vai ali, passa a mão e arranca tudo que tiver. Vem folha, vem galinho, junto com os grãozinhos ali de café. E aí o que acontece? Para separar, eles colocam isso aí numa peneira e jogam. Já deve ter visto essa cena, de jogar, né? Mas para que jogar? Porque quando você joga, né, sobe ali os grãozinhos de café, mas sobre as folhinhas, algo, né, alguma coisinha mais leve que está ali, vem, né, o vento ali, bate e vai levar embora. Então é ventilação, o vento vai estar separando. Aí você vai jogando, o vento bate, leva a folhagem embora e ali cai novamente o café. Então, nesse caso, você vai estar também separando ali mistura sólido-sólido, né, do tipo heterogênea, e nesse caso é por diferença, no caso da densidade, né? A densidade é diferente. Então, os materiais ali que são menos densos, o vento bate, consegue levar, o mais denso, no caso o grão de café, cai ali e é recolhido, ok? Tem também a questão da peneiração. A peneiração também, ali o próprio nome já diz, né? É você usar uma peneira para separar também grãos de tamanhos diferentes. Aqui você consegue separar grãos um pouquinho menores, né? Às vezes que você não conseguiria separar pelo método da catação. Então você vai usar uma peneira, né? Que é uma gradinha, aonde você vai chacoalhando ali e vai caindo os grãozinhos mais fininhos e vai ficando os grãos maiores. Então também ali nesse caso é por diferença de tamanho, né? O tamanho, os grãos maiores eles tendem a permanecer, os menores caindo. E aí no caso existem diversos tipos de peneiras, dependendo do tamanho ali da passagem, você vai estar separando grãos maiores, grãos menores, né? Então você faz essa questão do peneiramento. Eu inclusive costumo fazer isso para limpar o parquinho, onde meu filhote lá brinca. Lá bate o vento, suja, cai grama, cai um monte de coisa, eu levo uma peneirinha lá,
né, e vou peneirando. Cai os grãozinhos de areia e fica ali a sujeira, que depois eu jogo, deixo limpinho. Então é um método de separação também muito prático, utilizado aí no dia a dia. Depois nós temos aqui a livegação. A livegação, parece estranho, o que é isso, né? Essa aqui vai estar utilizando água para fazer a separação. Água? Água. É utilizado, por exemplo, no garimpo. Quando o pessoal vai lá garimpar o ouro, né? E aí eles colocam lá, né, a massa onde tem o ouro, né? E aí eles vão colocar em água e vão colocar dentro de uma bacia, parece um chapéuzinho assim, ó, coloca lá e vai, né, jogando água e vai mexendo. Aquilo que é menos denso do que o ouro vai saindo pelas bordas e vai escapando, porque você vai girando, a água vai caindo pelas bordas, levando, né, aquilo que é menos denso que o ouro, e o ouro vai ficando ali, nessa espécie de chapéuzinho que tem ali, né? Então é pela ação da água. Tá? A água, ela vai, você pode até jogar um jato de água ali, dependendo, né? Tem que tomar cuidado para não mandar tudo embora ali, né? Principalmente se o caso for ouro, né? Então você vai com cuidado ali e a água, ela vai ajudando a fazer essa separação, né? E a hora que você termina ali, você vai ter, né, o ouro para você poder recolher. Aí você pode até estar recolhendo, dependendo do tamanho dos grãos de ouro, até quem sabe ali por catação, né? Outro também que é muito conhecido aí é a separação magnética. Essa também é fácil, né? Aquela fácil de gravar. Por quê? Você vai utilizar magnetismo. Você vai pegar ali um ímã, né, e utilizar esse ímã para fazer separação. Separar o quê? Você vai separar também ali, né, componentes sólidos, por exemplo, né, no qual um sente atração pelo ímã e o outro não. Você pode ter ali, por exemplo, ferro, né, um pouquinho de limalha de ferro e pó de serra. O pó de serra ele não vai ser atraído pelo ímã. Já, né, a limalha de ferro ela vai. Então você coloca o ímã por cima, a limalha de ferro gruda no ímã e fica separado. Você separa ela ali, né, da palha, seja lá do que for. Inclusive eu lembro daquela coisa, né, que é mais difícil, é muito difícil você ir lá num palheiro lá, né, e achar uma agulha, né? Se você utilizar magnetismo, né, pega um super ímã lá e você consegue achar a agulha no palheiro. Aí fica facinho, né? Mas é por separação lá, magnética. Então você vai utilizar, tá, um ímã para estar fazendo essa separação. Outro clássico, a evaporação. A evaporação também ela é bem simples. Digamos que eu tivesse que separar água de sal, né? Água e sal a gente sabe que vai ali promover uma mistura do tipo homogênea. Você vai olhar lá, lembra, mistura homogênea, você olha, vê ela como um aspecto só. Como que você vai separar? Não tem como eu comentei antes, não tem como você pegar com a mão, com uma pinça, separar, ó, o grãozinho aqui de NaCl, separei, né? O modo prático de fazer é o quê? É você usar a evaporação, né? A evaporação, nesse caso aqui simples, ela serve para você manter o camarada que é sólido líquido, o sólido que você diluiu no líquido. Tá? O líquido ele vai embora. Então, se você colocar água, né, dentro de um vasilha ali e deixar a água evaporar, tá? Vai chegar uma hora que você vai encontrar o quê? O seu sal. A água vai embora. Então, é um método de separação aonde você vai reter ali quem? Vai reter o camarada sólido. É utilizado nas salinas, né, onde se faz ali, né, onde se colhe o sal. O sal vem, a água do mar ela é salgada, ela é recolhida por uma canaleta e vai se acumulando no local, vai evaporando e vai sobrando ali apenas o sal. Isso acontece também muito ali na região do Mar Morto, né? Em volta do Mar Morto você tem muito sal. Justamente por causa disso, a água do Mar Morto traz esse sal ali, né? Fica ali molhado, a água evapora e o sal vai se acumulando. Tá? Então, é um método também de separar quando a gente não está preocupado com o líquido ali. Deixa o líquido embora e fica o meu sólido ali. Tá? Também não dá para empregar a evaporação se você tiver duas substâncias líquidas misturadas, né? Deixar evaporar ali uma mistura de água e álcool, os dois vão embora. Tá? Dissolução fracionada. A dissolução fracionada é uma das práticas que se costuma aplicar nas universidades, né? É uma prática bem interessante porque você vai utilizar solventes, né, que são capazes de dissolver uma substância, mas não é capaz de dissolver a outra. Tá? Uma das práticas que a gente realiza na universidade é justamente essa.
é fornecido para a gente um bekerzinho e lá o professor coloca a seguinte mistura. Ele vai colocar lá areia e sal. Então ele põe aqui uma mistura de areia mais sal. E pede para a gente separar. Ele quer saber qual é a quantidade de areia que tinha e qual a quantidade de sal, né? Então, como que você vai fazer isso? Nem pode passar pela mente a questão também da catação. Ah, mas eu vou ali, os grãozinhos de areia são maiorzinhos, eu pego uma pinça, vou recolhendo. Tudo bem, fica à vontade, mas você vai levar ali um bom tempo até separar tudo. E nada impede de um grãozinho de sal vir grudado ali, né, no grão de areia. Então, não é um método eficaz. Então, o que você vai fazer? Você tem que pensar em algum solvente, líquido aqui, que você possa adicionar a essa mistura e que esse solvente ele vai dissolver um dos camaradas e o outro não vai dissolver. Tá? Então, no caso lá, o que a gente tinha que fazer? Tinha que adicionar aqui um pouco de água. Tá? Por que adicionar água? Porque a água ela vai solubilizar o sal, mas não vai solubilizar a areia. Tá? Então, o que você obtinha? Então, você vai ter lá a areia aqui embaixo, ela continua, ela não se mistura, porém, na água, se você jogar, misturar bem, você vai obter aqui a água com o seu sal. Tá? Claro que isso não soluciona todo o problema. Não vai solucionar todo o problema. Por quê? Porque eu continuo aqui tendo uma mistura, né? Eu quero separar 100%. A gente tinha que, inclusive, ter uma ideia da quantidade de areia que eu tinha e a quantidade de sal. Do jeito que está aqui, se eu for medir lá a massa, não vai adiantar nada, porque eu ainda adicionei água. Então, o que você tinha que fazer? Separou aqui, né? Fez a dissolução fracionada, porque isso é dissolução fracionada. É você adicionar um solvente que é solúvel em um dos camaradas, mas não é solúvel no outro. E para resolver o problema, a gente vai para o outro ali, para a filtração. Aí o que a gente fazia? Pegava lá um funilzinho, né? Pega o funil, coloca lá um papelzinho de filtro, tá? Filtro comum mesmo, esse que a gente utiliza aí para fazer café, e fazia o processo conhecido como filtração. Tá? Você faz o processo conhecido como filtração. Então o que a gente pegava? Pega essa mistura aqui, ó, e joga ela para cá. Ó. Quando a gente jogar a mistura de água, sal e areia, o filtro ele vai reter o quê? Ele vai reter aqui a areia. Porém, aqui vai começar a gotejar a sua solução de água e sal. Então você vai separar aqui a solução de água e sal. E aí você vai ter já a areia separada. Mas lembra que eu comentei que lá o professor estava querendo o quê? Ele estava querendo que a gente visse, né? Achasse lá a massa de areia, isso é fácil, porque agora eu deixo secar, né? Deixo isso aqui ficar sequinho e vou lá medir a minha massinha de areia, tá? Lógico que no processo, tá, gente? Você adiciona isso aqui e continua lavando a areia. Pode ir jogando mais água, deve-se. Porque se você deixar só filtrar, vai ficar um pouquinho de sal lá grudado na areia. Então você vai adicionando um pouquinho mais de água, vai lavando essa areia que fica ali, tá bom? Aí você recolhe o conteúdo aqui e faz o quê? Aí você pode fazer a evaporação. Lógico que você quer um processo mais acelerado, coloca isso aqui no fogo, deixa entrar em ebulição. Faz a água passar para o estado gasoso. Depois que você deixou a água passar para o estado gasoso, vai sobrar lá o seu sal. Pronto. Você fez o quê? Você separou a areia do sal. Mede a massa de ambos, acabou. Tá bom? Então é dessa maneira que a gente faz a dissolução fracionada. Ela vai depender exatamente desses aspectos aqui. Tá bom? Um solvente que vai diluir um, mas não vai diluir os demais. Tá bom? E aí você consegue fazer a separação por outros métodos. Então, você vê que às vezes um método sozinho ele não é eficaz. Então, você vai aplicando vários dos métodos ali até chegar na separação completa da mistura. Talvez o tipo de separação mais conhecida que exista seja as destilações. Tá? Existe aí a destilação simples e a fracionada. Tá? O que uma difere na outra? Para que elas vão servir?
A destilação, muito utilizado aí para se fazer bebidas destiladas, por exemplo, ela vai consistir em separar misturas que são líquidas, tá? Seja elas com o ponto de ebulição um pouco próximo ou com um ponto de ebulição bem distinto. Aí é que vai diferir a questão de ser uma destilação simples ou fracionada. Qual que é o esquema? O que a gente tem que fazer? Tá? Me acompanha aqui, ó. No caso da destilação simples, o que a gente vai utilizar é o que a gente chama de destilador, né? Os mais comuns aí de laboratório, eles consistem no quê? Você vai ter um tubo, tá? Um tubinho, que tem esse formato assim, ó. Ele faz esse formato, tá? Vai ter essa cara aqui, ok? Um tubinho nessa forma, aonde a gente vai estar ligando aqui algumas mangueirinhas. Por quê? O que vai acontecer? A gente vai colocar dentro de um balãozinho a mistura que a gente quer separar. No caso, gente, quando ela é simples, ela vai servir para misturas que tem ali, tá? Ponto de ebulição distinto. Pode, professor, utilizar um sólido e um líquido para separar? Você pode também. Pode também. Lembra que eu falei que no caso da evaporação, o que acontece com o líquido? O líquido vai embora, o sólido fica. Mas e se eu não quiser? Se eu quiser separar, por exemplo, água de sal, mas eu quero obter a água, eu não quero que essa água vá embora. Você pode utilizar esse método? Pode utilizar esse método, tá? Porque a água e o sal, elas têm pontos de ebulição muito distintos. Então, o que você faz? Vamos colocar aqui, ó, a mistura, tá, de água e sal. E digamos que você queira obter exatamente o quê? Você quer obter o sal separado da água. Então, a gente coloca dentro desse balãozinho, ele vai sofrer aqui um aquecimento, tá? E o que vai acontecer é o seguinte, ao aquecer, a água vai começar a passar para o estado gasoso. E ela vai se comunicar a esse camarada aqui. Tá? A gente costuma colocar até um termômetro ali para medir a temperatura. A água começa a passar para o estado gasoso e ela vai vindo aqui, ó. Tá? Quando ela entrar nesse tubo ele é separado. Você vai ter assim, ó. Tá, ó. Você vai ter uma separação. Aqui, você vai fazer sair água e aqui a gente faz entrar água. Tá? Então vai começar a entrar água por aqui, ó. Ah, mas a água não vai pegar, né, esse tubo? Não. Tem um tubinho aqui dentro, gente, ó. É um tubinho aqui dentro. Esse tubo, o que acontece? Nele, a água que está no estado vapor vai entrar aqui, ó, e vai ficar aqui, ó. Aqui é um outro vidrinho. E aqui vai estar passando água corrente. Essa água corrente, ela vai envolver todo esse tubo, ó. E vai sair aqui, ó. Então aqui você vai ter saída de água e aqui a entrada de água. Por que isso, professor? Para resfriar esse vapor de água que está entrando aqui, ó. Aí o vapor de água, ele resfria, quando ele resfria, ele condensa. E ao condensar, ele se torna líquido novamente. E aí começa a pingar aqui, ó. E aí você pode recolher a sua água. Tá? E a água sai, professor, sem o sal, sai sem o sal. Se você deixar ter aqui a sua a ebulição completa, vai ficar aqui só o sal e a água vai embora. Entendeu? Então, essa partezinha aqui, esse tubinho aqui, é só para acontecer esse resfriamento. O gás chega aqui, encontra as paredinhas do tubo gelada, porque a água está passando, tá? Pode ser água a temperatura ambiente, não tem problema. Já é o suficiente para resfriar e condensar, tá? Essa parte aqui, esse aparelhinho, a gente chama ele de condensador. Tá? É o condensador. Ele promove a condensação. Tá, professor, mas eu vou te dar uma tarefa aí, professor. E se você tivesse que separar, por exemplo, né, água de álcool? Bom, a gente sabe que na fabricação da cachaça, por exemplo, você vai ter ali a fermentação do caldo,
promovendo ali, né, a fabricação do álcool. E, aliás, o álcool que é fabricado não é só de um tipo, não é só o etanol. É fabricado ali o etanol, mas é fabricado metanol também. E o metanol altamente tóxico. Tá? Então, o que você faz? Você vai controlar a temperatura aqui, ó. Tá? Você vai controlar a temperatura. Você vai pegar o caldo aqui, colocar ele para aquecer. No caso, não teremos mais aqui água e sal, seria aqui o caldo de cana fermentado, tá? Já promovendo ali a ação dos micro-organismos para a formação do álcool. Só que repara bem, o metanol, o etanol, a água, eles são compostos bem voláteis, ou seja, passa para o estado gasoso até com determinada facilidade. Né? O álcool muito mais ainda que a água, o metanol. Né? O que acontece? Se eu deixar o destilador do jeito que está aqui, vou acabar passando aqui para o estado gasoso o metanol, o etanol, outras substâncias. E o que eu vou obter lá do outro lado? Uma mistura de metanol com etanol, por exemplo. E você não pode utilizar isso nas bebidas alcoólicas, porque, como eu falei, o metanol é tóxico. Então, você vai precisar de ter uma separação um pouquinho mais controlada. Então, o que se faz? Você vai usar aqui uma coluna de fracionamento. Tá? Ela tem o que a gente chama de obstáculos. Nos laboratórios onde eu trabalhei, a gente colocava aqui uns caquinhos de vidro. Pode colocar uns cacos de vidro, porcelana ali, ou pode utilizar as próprias colunas que já vêm prontinha. Tá? Elas vêm com uns obstáculos de vidro aqui, ó. Como se na hora de fabricar você colocasse teu dedo e o vidro fosse lá para dentro. Ó. Então você vai formando esses obstáculos. Eles vão fazer com que os líquidos mais voláteis passem, caem primeiro, e os menos voláteis vão encostando nesses vidrinhos, que são obstáculos, e vão condensando, vão caindo. Lógico que eu tenho que fazer o controle. Se eu tivesse, por exemplo, água e eu tivesse ali álcool, o ponto de ebulição da água é 100 graus Celsius. O ponto de ebulição do álcool, 76. Então, o que eu faria? Eu não vou elevar a 100 graus Celsius. Se eu elevar a 100 graus Celsius, vai água e álcool junto. Então, você tem que saber qual que é o ponto de ebulição das suas substâncias. Aí, o que eu faço? Se eu tivesse que separar água de álcool, eu colocaria primeiro a 76 graus. Por quê? Porque daí o álcool vai entrar em ebulição, a água só entra 100. O álcool entra em ebulição e vai embora. Mas, professor, o álcool está indo embora, mas a água a 76 graus, ela também vai passar para o estado gasoso. Ela vai, mas ela não está no estado de ebulição dela. Então, ela vai passar, mas ela vai encontrando esses obstáculos e vai fazendo o quê? E vai condensando e voltando a cair aqui na mistura. Então, isso aqui fica todo cheio de água e vai passando seu álcool. Recolheu o álcool, pronto. Tá? Então, é a maneira que a gente faz. Por isso que na fabricação das bebidas destiladas, a primeira fração ela é retirada, que é o que a gente chama de cabeça. Por quê? Porque a primeira fração vem com o álcool mais volátil ali, que é o metanol, que faz mal. Então, você deixa um tempo ali, retira essa fração que é de metanol, e aí deixa destilar o que a gente chama de coração, que é o álcool. Tá? Então, esse método aqui, que seria já a nossa destilação fracionada, tá? Ela vai servir para quando a gente tem os pontos de ebulição ali mais próximos. Tá? Então, pontos de ebulição mais próximos. Aí não tem como. Então, aquela coisa, água e sal, eu não preciso disso, porque o ponto de ebulição é bem diferente. Agora, se eu for destilar água e álcool, já é mais próximo, tem que ter um cuidado maior, utilize então coluna de fracionamento. Tá? Esses métodos aqui são os mais utilizados em laboratório. Tá? Então, se vocês forem fazer aí algum curso na área onde tem laboratório, vocês vão topar com esses camaradas. Utilize essas dicas preciosas aqui, porque agora você já sabe como fazer a separação. Ok? Um abraço a todos, aguardo vocês na próxima videoaula.